Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo da nossa série Curiosidades da Golden Era. Hoje a gente vai falar sobre o encontro entre o Arnold e o Franco. Como que aconteceu esse encontro, como que eles se conheceram, como que começou essa grande amizade que durou praticamente a vida inteira, né, dos dois ali, enquanto o Franco Columbo obviamente era vivo e perdura até hoje, né? O Arnold sempre faz referências sobre o Franco Columbo. Bom, o Arnold ele estava servindo o exército, estava no seu alistamento militar, quando decidiu então competir num evento em Stuttgart, na Alemanha. Isso aconteceu em 1965. Era o Mister Europa Júnior, evento organizado pelo Albert Buzek. Inclusive, o seu futuro empresário, Ralf Putziger, era um dos árbitros do evento. Foi ele que levou o Arnold para Munique. Bom, nesse evento, o Arnold foi competir tanto no powerlifting quanto no bodybuilding. Naquela época, né, o powerlifting ainda era um pouco mais conhecido, por isso as competições precisavam reunir os dois esportes, obviamente, para ter mais atletas competindo. O Arnold conheceu ali o Franco Columbo, que foi competir também no powerlifting. O Arnold ficou impressionado com a força do Franco Columbo, né? O Franco Columbo era realmente um espécime, um cara muito forte. Então o Arnold pensou o seguinte: bom, eu posso fazer um intercâmbio com esse italiano, eu posso ensinar a ele o fisiculturismo. Numa conversa que eles tiveram ali, o Franco Columbo mostrou interesse em conhecer a modalidade e nessa troca eu posso aprender as técnicas que o Franco utiliza para o levantamento de peso. E foi aí então que eles começaram essa grande amizade. Em 1966, é importante a gente lembrar que o Arnold ele treinava ainda com o Kurt Mano na academia União Atlética em Graz. Em 1966, depois desse evento de Stuttgart, onde ele conhece não só o Ralf Putziger, mas também ah, o Albert Buzek, ele é transferido para morar em Munique e vai treinar e dar aulas na academia Universo Studio. Mas nesse período de 65 para 66, nessa transição, ele ainda treinava na academia União Atlética, na academia do Kurt Mano, que foi o seu primeiro treinador. E o Kurt Mano decide levar o Arnold em 1966 para competir em Berlim, num evento chamado Mister Universo da Federação FIHC, Federação Internacional de Halterofilismo e Culturismo. E lá estava também novamente o Franco Columbo. O Arnold já tinha a proposta feita pelo Albert Buzek de ir para Munique. E nesse encontro ele convida o Franco também para ir para Munique para treinar com ele. O Arnold vai primeiro, né? O Arnold morou ali durante um tempo na academia, isso por conta de alguns problemas relacionais que ele teve com o Ralf Putziger, né? Quando ele foi, na verdade a ideia inicial era morar na casa do Ralf Putziger. E o Arnold, então, enfim, através do Albert Buzek, ele mora na academia, treina na academia, dá aulas na academia. E o Franco vai depois. O Franco, na verdade, ele foi para trabalhar como taxista. O Franco tinha uma memória incrível, então ele chegou na cidade e ele se habituou muito rápido. Ele fez alguns testes ali para trabalhar como taxista. E uma das exigências da companhia era de que o candidato conhecesse bem a cidade. E naquela época não tinha GPS, né? Então o cara tinha que realmente ter uma boa memória. E o Franco Columbo tirou de letra isso aí, conhecia a cidade já como ninguém e se transformou ali então num taxista. Ele treinava com o Arnold na academia, Universo Studio, ajudava o Arnold ali nas aulas e no tempo livre os dois ficavam na sacada, porque a academia ficava no terceiro andar do prédio, assoviando ali para as meninas e convidando as garotas para irem treinar. O resumo da ópera é que realmente eles conseguiram levar muitos novos adeptos para a Universo Studio, para a academia onde o Arnold trabalhava. Bom, em 1968 o Arnold ele compete no Mister Universo agora como profissional, ele vence a primeira vez em 67, mas em 68 ele ganha como profissional e recebe o convite do Joe Hader para ir para a América para competir em Miami no Mister Universo da IFBB, aquele evento que ele perde para o Frank Zane. Então ele liga para o Albert Buzek anunciando ao Albert Buzek e ao Franco que não voltaria mais para Munique, que ele estava indo para a América.
obviamente deixando uma dívida de honra com o amigo, já que foi o Arnold que levou o Franco para Munique, né? Ele não poderia deixar o amigo lá sozinho. Quando ele chega na América, ele passa ali 9 meses treinando na academia do Vince Gironda, e depois desses 9 meses treinando na Vince Gym, ele vai para o Gold's Gym. Ele vai morar em Santa Mônica, ali no Gold's Gym. Ele mora um tempo com o Paul Graham, que ele conheceu através do Vince Gironda. O Vince Gironda apresentou os dois. Na verdade, ele achava que o Paul e o Arnold eram da mesma nacionalidade, porém o Arnold era austríaco e o Paul Graham era da Austrália. E essa amizade, na verdade, aconteceu desde 1968. O Arnold precisava de alguém para ajudá-lo ali a conhecer a Califórnia, e foi o Paul Graham que fez esse acesso. Eles moraram um tempo juntos, depois o Paul volta para a Austrália e o Arnold tem a ideia de trazer o Franco Columbo para morar com ele. Bom, nesse meio tempo ainda o Frank Zane chegou a morar com o Arnold lá alguns meses. E aí ele tenta convencer o Joe Hader para trazer o Franco Columbo agora para a América, né? Então ele precisava de argumentos mais sólidos. Ele não tinha se dado muito bem ali com os parceiros que ele tinha de treino, que na verdade eram parceiros que tinham o mesmo background de treino que ele, ali o Mike Katz, o David Draper, o próprio Frank Zane. E aí ele chega para o Joe Hader e fala o seguinte: ó, se você trouxer o Franco Columbo para a América, que é um italiano, você vai ter um campeão pesado e um campeão leve. Porque se ele usasse os argumentos de que ele estava realmente querendo um parceiro de treino, comercialmente para o Joe Hader não seria interessante. Então provavelmente o Joe Hader não traria o Franco Columbo para a América. Inclusive quando ele ficou sabendo da altura do Franco, então aí que ele não queria mesmo. Mas a possibilidade de ter um campeão em outra categoria fez com que o canadense se interessasse pelo Franco Columbo. E aí eles se reuniram ali numa mesa de jantar, estava o Arnold, o Art Zeller, o Joe Hader, e o Joe Hader vai anunciar o Franco Columbo. E aí ele tinha um problema muito sério com relação aos nomes, né? Ele não conseguia dizer muito bem o nome do Franco Columbo, e ele começa dizendo o seguinte: ó, agora nós vamos trazer o Francisco Nero para a América para treinar e para ser campeão da IFBB. E aí o Art Zeller, que conhecia o nome, disse: Francisco Nero? Não, não é Francisco Nero, é Franco Columbo. Francisco Nero é o ditador da Espanha, não faz o menor sentido. E aí ele chama a atenção do Joe Hader, que falou: não, é Colombo. Não, opa, Colombo, o Joe Hader, Colombo foi o descobridor da América, não é Colombo. Aí ele pensou bem, olhou para o Arnold e falou: já sei, é Franco Nero. Aí o Art Zeller falou: não, agora chega, Franco Nero é um ator italiano de filmes de faroeste. O Joe Hader sentou, olhou para o Arnold e perguntou: Arnold, quem de fato nós vamos trazer? Aí o Arnold: o Joe Hader, nós vamos trazer o Franco Columbo, um italiano que está morando em Munique. Foi aí então que ele conseguiu acertar o nome. Bom, o Arnold vai buscar o Franco no aeroporto no dia seguinte, aquele jantar, e ele decidiu pregar uma peça ali no Franco Columbo. Na verdade, ele passou na casa do Frank Zane. O Frank Zane fazia uns cookies de maconha, né? E o Arnold adorava esses cookies, já estava acostumado. A realidade da Califórnia era uma outra realidade naquele período da história ali. E ele pega o Franco Columbo no aeroporto. O Arnold tinha ganho do Joe Hader um Fusca branco, e ele leva o Franco Columbo diretamente para a casa do Art Zeller, por conta da esposa do Art Zeller, que era uma suíça. Lembrando que o Art Zeller era um dos principais fotógrafos de bodybuilders daquela época. Bom, nesse meio tempo ele ofereceu um cookie de maconha para o Franco Columbo. Na verdade ele quebrou no meio, ele achou que seria muito forte ele dar inteiro, ele deu a metade, mas a metade já foi suficiente para o Franco Columbo ficar realmente fora de órbita. Quando o Franco chega na casa do Art Zeller, ninguém estava entendendo nada, porque ele realmente só não conversava coisa com coisa e só ria. E foi a primeira experiência ali do Franco Columbo na América. O problema é quando o Franco Columbo ele sai de Munique, ele havia contraído malária. Então ele chega
nos Estados Unidos, já com a doença. Ele fica muito mal durante um bom período, né? Praticamente sem conseguir comer, sem conseguir beber, de cama, sem conseguir treinar, então ele perdeu muito peso. E nesse meio tempo o Joe Hader queria conhecer o seu novo contratado, porém o Arnold e o Franco Columbu, eles não poderiam apresentar o italiano daquela forma, do jeito que ele estava, então eles ficaram ali por vários dias escondendo o Franco Columbu. O Joe Hader, quando ia lá na casa do Arnold em Santa Mônica procurar o Franco, o Arnold sempre dizia que ele estava treinando, que ele tinha ido na rua, que ele estava em algum lugar, para obviamente disfarçar e criar um motivo para que o Joe Hader não visse o Franco Columbu naquele estado. Bom, aquela fase passou, o Franco retornou aos treinos e finalmente conheceu o Joe Hader. E essa é a pequena história desse encontro, né, do Arnold com o Franco Columbu, que obviamente aconteceu de forma inusitada, mas transformou na maior amizade dentro do esporte. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário. No final desse vídeo, dá uma passadinha aqui na descrição, tem algumas novidades para você. Essa camiseta, inclusive, que eu estou usando aqui, foi do nosso curso lá na Academia Gerson Doria. Se você quiser adquirir, vai ter um link, vai ter o link também do nosso e-book, se você quiser adquirir, um guia completo de treinos old school. E, no mais, nós vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço, pessoal.